Olá, eu sou Meire Cortez e eu quero falar sobre um tema muito pertinente para a vida cristã, que é perdão. E dentro desse tema, o subtema é perdão e libertação. Ou você pode chamar de perdão é libertador, o perdão é libertador. Eu quero ler com você o texto de Mateus 18, 21, 22, que é muito conhecido, onde Jesus tem uma conversa com seu discípulo a respeito desse assunto. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quando Pedro questiona Jesus a respeito do perdão, ele estava na mente dele, a lei judaica que dizia que você deveria perdoar o seu irmão, aquele que te feriu, até 3 vezes. Então ele disse: então eu vou fazer o dobro mais um. 7 vezes, Senhor? E Jesus responde: até 7 vezes 70. Quando Jesus fala isso para Pedro, ele está dizendo é inesgotável, não é uma conta matemática, não é para você ficar fazendo conta e anotando quantas vezes você perdoou as pessoas ao seu redor, aqueles que você ama e que te amam. Não, e até aqueles que você nem tem relacionamento. A questão aqui é que o perdão deve ser inesgotável. A definição da palavra perdão é um processo intencional, um processo voluntário pelo qual a vítima passa de uma mudança de sentimentos e atitudes com relação ao seu ofensor, desejando o seu bem, além de perdoar e abençoar, além de perdoar e desejar o bem. É um processo mental e espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Se destituir da exigência de castigo ou de restituição. Eu não vou mais buscar por isso. E libertação, que é parte do nosso tema, é ação de pôr em liberdade, é liberação, é desencarceramento, é soltura, é descativeiro, é desbloqueio. Então, o que nós estamos dizendo aqui, que o perdão é uma liberação para que haja vida. É onde eu libero a mim mesmo, libero a outro para que eu possa estar livre, para que eu ande em liberdade. É disso que nós estamos falando, tá? Perdoar não é um presente que eu vou dar para quem me magoou, para quem me feriu, para quem me violou. É um presente que eu dou a mim mesmo. Qual é o nome desse presente? Liberdade, tá? E também é uma obediência em fé aos princípios da palavra. Porque quando Jesus fala a respeito de perdão, quando Deus fala a respeito de perdão, quando o Espírito Santo nos constrange a respeito de perdão, ele não está dando uma recomendação ou uma sugestão, é uma ordem. E toda ordem, todo princípio, todo preceito deve ser obedecido. É isso que Deus espera de nós. Não carregue defuntos com você. Não carregue corpos mortos junto do seu corpo, junto do seu coração. Eu quero falar com você sobre a necroforia. Necroforia é um termo usado na época do antigo Império Romano, uma das penas de tortura e morte que era dada por condenação ao homicida, era de amarrar o corpo, aquele corpo morto, aquele corpo assassinado, junto ao corpo do condenado, do homicida, e ele ficaria ali por tempo indeterminado, ou seja, até a sua morte. Jamais seria desamarrado. E o que acontece com o corpo morto? Ele vai começar a apodrecer, entra em estado de putrefação, os vermes começarão a comer aquela carne, o mau cheiro vai ser predominante. Imagina uma pessoa carregando um corpo com todas essas características. É repugnante pensar nisso, não é? Mas é o que nós fazemos quando nós não perdoamos. Nós carregamos um sentimento de morte dentro de nós e algo morto gera morte. A vida gera vida. Uma mulher grávida, ela é uma vida gerando outra vida, gestando outra vida. E ao contrário disso, o morto, a falta de perdão é como um cheiro de morte, é como um estado de morte que vai gerando mais e mais morte. É isso que acontecia quando se praticava a necroforia. E é isso que nós fazemos quando carregamos a falta de perdão. Você já ouviu alguém falando assim, olha, aquela pessoa morreu para mim porque o que ele fez não tem perdão? E mais triste ainda é quando nós dissemos isso em algum momento das nossas vidas. Pode ser até que no coração, no sentimento, aquela pessoa realmente morreu, mas não saiu do pensamento, porque aquilo que ele fez ficou
trazendo ressentimento, sentindo e sentindo novamente. Aquilo que ele fez veio gerando raiva, veio gerando no coração uma necessidade de vingança, uma necessidade de paga, porque o que ele fez foi horrível demais. Quando eu falo que nós devemos perdoar, não estou dizendo que o que ele fez não foi ruim, que o que ele fez não foi mal. Eu estou dizendo que eu posso ser livre de todo o peso do que foi feito contra mim. A partir da obediência. Eu não estou falando que é indiferença. Eu não estou falando que nós vamos esquecer, porque perdão, não, além de não ser um sentimento, é uma decisão assim como o amor, também nós não temos a capacidade de esquecer nem coisas boas e nem coisas ruins, a não ser que a gente tenha amnésia ou se alguém por aí tiver alguma doença que em detrimento, né, da sua mente, do seu estado mental, que vai perdendo a memória. Tá? Ao contrário disso, muito pelo contrário, o que nos fazem de ruim, a gente tem uma capacidade enorme de não somente armazenar, mas de ficar trazendo a memória sempre que possível. E o pior, trazendo ressentimento, trazendo a mágoa todo o tempo. A mágoa é uma cilada do diabo, onde nós mesmos somos encarcerados. Talvez o ofensor nem se lembre mais do que fez. Talvez o ofensor não está nem aí. Nem lembra que nós existimos, mas nós nos lembramos todo o tempo. Algumas pessoas acordam com aquela lembrança e com o ressentimento por ela. E aí ela vai, de manhã, ela vai fazer sua primeira refeição e ela traz isso junto à mesa. Na hora do almoço ela vai trazer junto isso à mesa, junto ao coração, junto à sua mente. E ela faz isso no decorrer do dia. Essa semana eu não lembrei, mas semana que vem vai estar lembrando. Por quê? Porque isso vai ficando constante. A mágoa ela fica constante. E o maior prejudicado pela falta de perdão é o ofendido. O ofensor não está nem lembrando disso. Nós precisamos abrir mão da libertação e trazer felicidade para as nossas vidas. É justo eu ser infeliz pelo que o outro fez contra mim? É justo a minha vida ficar paralisada? É justo abortar sonhos, abortar o meu crescimento, a minha vida com Jesus, porque ninguém tem um relacionamento de intimidade com Deus a partir de uma vida onde há falta de perdão. É justo? É justo para nós vivermos encarcerados por causa de algo que o outro fez contra nós? Não é justo. E não é o que Deus tem. Não é o que Deus planejou e nem projetou para nós. Por isso, a necessidade de nós liberarmos perdão em obediência e fé. Jesus disse para a gente tirar a trave dos nossos olhos, ou seja, nós também ferimos e ofendemos aos outros. Jesus disse para a gente amar o nosso irmão, e amar inclui liberar perdão. Jesus disse para que nós entendamos as nossas limitações e as limitações do outro. E ele disse que nós devemos perdoar, e se necessário, 70 vezes 7, ou seja, inesgotavelmente. O perdão também é um atributo de Deus manifestado nas nossas vidas. E essa capacidade grandiosa é para a gente alcançar outras pessoas, é para a gente atrair outras pessoas. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil perdoar. Em nenhum instante ele disse que seria molezinha, seria mamão com açúcar, papaya com cassis. Nenhum momento. Mas ele disse que é necessário. Vivendo os dias de hoje, as pessoas estão com raiva dos processos que estão passando, as pessoas estão com raiva da política, as pessoas estão com raiva da falta do atendimento, com raiva de tantas informações que estão vindo nos sobrecarregando. E Jesus está falando para mim e para você. Perdoa tudo isso então para você poder seguir, para você poder ser livre, perdoa. Não seja uma pessoa vingativa, ao contrário disso, seja livre. Se perdoe. Você não é maior do que Deus. Libere perdão para si mesma. Mas eu não consigo me perdoar. Em Deus você pode. Se perdoe. Se você se arrependeu genuinamente, se perdoe. E você não depende do arrependimento do outro para liberar perdão para ele. Você depende da sua decisão. Decida perdoar. Abra mão. Deixe ir o ofensor, deixe ele ir embora. Pare de sentir raiva, pare de se ressentir, pare de ter ódio, pare de entrar nessa cilada da mágoa. Pare com isso. Libere o perdão. O perdão é um grande passo para a libertação
se não o maior passo. Perdão de nós mesmos e perdão do outro. Ao perdoar, nós eliminamos todo o estresse que a mágoa trouxe. Nós evitamos doenças emocionais e nós evitamos doenças físicas. Nós aprendemos a lidar com as nossas emoções a partir do grande desafio que é perdoar, porque demanda uma aceitação da falta do outro e da falta de nós mesmos. Perdoar é seguir em frente. Talvez você esteja paralisado em uma ou mais áreas da sua vida por conta da falta de perdão. Aceite que o que está feito, que você não pode voltar lá naquele momento da violação, da ferida, da mágoa. Não pode, mas a partir de agora, a partir da liberação de perdão, você pode seguir para o destino que Deus preparou para você. Você pode alinhar a sua história, alinhar a história que Deus escreveu a respeito da sua vida. O modo com que agimos com relação aos atos passados é que vão gerar em nós vida para lidar com aquilo que há de vir. A gente vai ser ferido no futuro, com certeza, novamente. Não por essa pessoa, mas por outras, talvez. E aí a gente vai ter a capacidade em Deus de perdoar. Arrependa-se de viver a sua vida não liberando perdão. Decida perdoar nesse momento. Obedeça, tome essa atitude e seja feliz em Jesus, seja livre em Jesus. Perdoe, perdoe e você experimentará do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Um grande abraço e que Deus te abençoe.